Olá, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência. Eu, Newton Schultz, junto com vocês, 20 e poucos minutos aqui nas ondas da rádio. No programa de hoje, nós vamos ter um tema extremamente importante que envolve a energia de todos nós. Nós vamos falar sobre o que é? Humores, temperamentos e os segredos do sangue. Inicialmente, quando nós falamos de humores, temperamentos, etc., nós precisamos entender que tudo isso está associado diretamente ao planeta Terra. Porque quando nós falamos do planeta Terra, nós estamos falando da consciência planetária que envolve toda a nossa evolução no sentido coletivo. Quando falamos diretamente desta evolução coletiva, nós bem sabemos que vivemos a realidade do quaternário. Como assim quaternário? Nós temos 4 reinos, temos 4 elementos, temos 4 estações solares, temos 4 fases lunares, ou seja, todo mundo está inserido nesta realidade buscando a conexão com o quinto princípio, que representa uma consciência ou uma energia do futuro, que para uma fácil compreensão poderíamos dizer o anjo que todos nós temos dentro de cada um de nós. Então, através disso, a gente começa a entender que nós, seres humanos, representamos, através dos nossos humores, dos nossos temperamentos, por tudo que corre no nosso sangue, nós representamos um aglutinar de todas essas experiências, tanto no sentido coletivo como individual. Para nós entendermos diretamente essa parte dos temperamentos, nós precisamos recorrer a uma época, poderíamos dizer, por que não só para uma fácil compreensão primordial da humanidade, que representa a Atlântida. Quando nós falamos da Atlântida, todos nós, seres humanos, somos filhos dessa civilização anterior à nossa. O último grande cataclismo atlântico ocorreu no ano de 9564 a.C., aproximando agora mais de 10 mil anos, onde vivemos essa realidade ainda de uma experiência onde tínhamos o convívio direto com anjos e deuses. Mas por que eu citei a Atlântida? A Atlântida, no seu auge, antes dos seus iniciais cataclismas, nós poderíamos dizer que na Atlântida imperava uma eterna primavera, onde existia um temperamento somente, onde o ser humano ele convivia com uma harmonia com as leis universais de uma forma maravilhosa. Depois de alguns cataclismas específicos, a Terra ela inclinou. Aí nós temos, com a Terra e sua inclinação, a parte correspondente a esse quaternário que eu citei, principalmente correspondente às 4 estações solares, onde temos 2 solstícios e 2 equinócios, que, como bem sabemos, quando nós estamos, através da inclinação da Terra, nós estamos no verão aqui no hemisfério sul, no hemisfério norte nós estamos no inverno e vice-versa. Assim como também nós temos 2 equinócios, que são momentos de dias e noites iguais. Mas o que representa tudo isso? Nós precisamos compreender que o ser humano, como ele é totalmente correspondente à evolução do próprio planeta Terra, porque o planeta Terra também não está totalmente perfeito, ele também está em evolução, assim como nós, daí os cataclismas, novos tipos de seres humanos, quedas e ascensões de impérios e tudo mais, basta nós estudarmos a história. Então, com isso, a gente sabe que este quaternário que impactou a Terra, principalmente com as 4 estações solares, nós temos diretamente a formação dos nossos 4 temperamentos. E essa energia corresponde, eu citei o Sol, porque quando nós falamos da energia do Sol, o próprio quaternário envolve também mistérios ocultos associados ao Sol, e esta mesma energia solar está associada diretamente aos nossos temperamentos humanos, porque quando falamos das 4 estações solares, na verdade nós precisamos compreender que existe 4 segredos que o nosso próprio Sol físico comum deles vela.
Eu já fiz um programa aqui na Vibe Mundial falando sobre o segredo ou tratado dos 4 sóis cabalísticos, que segundo o polígrafo espanhol Mário Rosso de Luna, existe um manuscrito do próprio mestre Saint-Germain no Vaticano, onde ele fala desses 4 sóis cabalísticos envolvendo a realidade do nosso sol físico como a consciência que aglutina a realidade de outros 3 sóis sutis, que envolve diretamente a energia de Sírius, a energia da estrela polar e do Sol central, invisível à conexão humana no sentido totalmente físico, que está totalmente presente no centro do nosso sistema. Então, quantas coisas que envolvem o nosso próprio temperamento. Quando a gente começa a utilizar a abstração, a intuição, a sensibilidade para se abrir para essas realidades, nós começamos totalmente a entender o surgimento desses 4 temperamentos, dessas 4 energias que o próprio mestre Hipócrates, 460 anos antes de Cristo, já trabalhava na cura de seus pacientes ou das pessoas que o buscavam em seus estudos. E esses 4 temperamentos também envolvem 4 realidades que eu vou falar, 4 palavras agora, mas vou procurar, de acordo com a minha possibilidade, sempre sujeita a erros e enganos, colocar o que representa essa energia. Vocês já ouviram falar nessas 4 palavras associadas diretamente ao nosso temperamento? Fleuma, Vayu, Bilis e Ojas. Vejam que interessante. O que seria isso? Quando nós falamos de fleuma, nós estamos falando dos sólidos e dos líquidos que estão associados diretamente a nós e, por que não dizer, diretamente associado à nossa própria alimentação. Daí que o ser humano, como dizem várias civilizações, nós somos reflexo do que ingerimos. Aí muitas pessoas vão falar, pô, Newton Schultz, mas nós somos muito mais responsáveis e devemos vigiar muito mais o que sai da nossa boca do que entra. Sim e não. Se nós pegarmos esse ditado no seu sentido puramente iniciático, ok. Mas se pegarmos no sentido da nossa compleição física, claro que sabemos que a nossa alimentação, que o que ingerimos como líquidos e sólidos, isso é muito importante para o nosso temperamento. Então isso envolve a realidade de fleuma. Agora, quando falamos de Vayu, né? Quando falamos de Vayu, Vayu é uma palavra em sânscrito que está associado à energia ou à força sutil do próprio elemento ar. Então, quando falamos da parte da nossa respiração, da energia correspondente à forma como nós trabalhamos, todo esse fluxo, todo esse ritmo do que representa a necessidade que está muito além simplesmente da forma de que respiramos para viver, nós começamos a entender essa realidade de Vayu. Como a gente sabe, se basearmos novamente a nossa energia, o nosso foco de consciência no Oriente, sabemos que ali nós temos os yogis ou yoguins que trabalham diretamente a sua respiração, porque o ar carrega, através da sua energia puramente física, que nós vamos chamar de oxigênio, uma vibração espiritual. Daí que nós chegamos em prana, ki, chi, que são energias que estão totalmente sintonizadas com o oxigênio, que quando a gente aprende a controlar novamente o quaternário, daqui a pouco nós vamos entrar nos 4 temperamentos. Quando nós entramos diretamente nessa energia ou nessa consciência de saber respirar, e de entrar nesse alento espiritual que está presente, nós começamos a desenvolver também uma energia que impacta e muito o nosso temperamento. Hoje, quando nós respiramos, parece que nós estamos sempre acelerados. Por isso que existem exercícios onde nós alongamos a nossa respiração, onde a gente trabalha num fluxo, é um exercício que é chamado de pranayama, um ciclo de respiração, que seria diretamente como a gente entra em sintonia com toda essa força vital que nos é trazida por esta força correspondente ao ato de respirar ou à captação do oxigênio. A gente chega, a gente coloca o ar num determinado tempo, você pode contar até 4 pausadamente, segura ou retém, que aí vem a parte de toda a oxigenação correndo pelo nosso sangue,
que também corresponde a esse mesmo tempo do quaternário, depois você solta neste mesmo tempo e tira todas as suas impurezas para que exista uma nova reciclagem. Mas o interessante é que quando você solta tudo, você também deve manter esse tempo, né, que iniciou o ciclo, contando até 4, pode ser 3, etc., de acordo com a possibilidade de cada um. E também existe aquele momento de pausa, que, segundo os grandes mestres, é o momento onde o nosso Deus interior conversa conosco. Então vejam que interessante, tudo isso está associado também ao próprio processo da hematose, onde nós temos o quaternário também. O ar através da respiração, aí depois a hematose, que vai fazer todo o processo da distribuição. Aí que nós temos veias e artérias, sangue venoso e sangue arterial, rico em oxigênio, e essa energia conduzida pelo líquido do sangue bate diretamente no núcleo, na mitocôndria das células. Então percebam que existe todo um fluxo, existe toda uma inteligência que está presente em nós, que vai acabar originando os humores e os temperamentos. Por isso que ainda na respiração, quando uma pessoa está muito nervosa, a respiração dela fica curta, a respiração dela fica constante no sentido de estar desarmonizado ou, na verdade, destemperado. Vejam que interessante, antes de falarmos diretamente das possibilidades de temperamentos e humores que possuímos. E, obviamente, como já falamos, o sangue está totalmente associado a isso. Quando falamos de bilis, das palavras que eu citei, né, vou repeti-las: fleuma, vaiu, bilis e ojas. Quando falamos da parte de bilis, está associado diretamente ao nosso sistema endócrino. Como o nosso sistema endócrino está totalmente associado à parte dos humores e dos temperamentos e, obviamente, do sangue, conforme eu coloquei no tema da nossa conversa. O sistema endócrino de um ser humano, ele é diferenciado muitas vezes pelo seu estado de consciência, já vou explicar isso. Nós temos determinadas glândulas que estão associadas à parte correspondente a um ser humano, vamos dizer assim, por que não, comum, ser humano que vive a sua vida sem querer trabalhar o seu sistema endócrino. Vocês vão ver que interessante. Quando falamos da parte do elemento terra, ligado diretamente a essa parte de como estamos sintonizados com esse elemento que deu origem de tudo e de todas as coisas, nós estamos falando das gônadas, tanto as masculinas como femininas, que nos oferecem esse aterramento. Quando falamos do elemento água, nós falamos diretamente da parte correspondente ao baço. O baço, ele é importantíssimo nesse processo de captação de energias, por isso que a água é vida. Quando falamos da parte do elemento fogo, nós trabalhamos diretamente o que seriam as suprarrenais, que estão nesse processo fantástico de trabalhar esta consciência astral que é conduzida através do elemento fogo. Quando sutilizamos mais ainda essa energia, entramos diretamente na parte do coração, que aí está ligado ao elemento ar. Ar porque é aqui que nós recebemos a captação, conforme eu expliquei para vocês, que vai fazer exatamente o processo da hematose. Aí uma glândula mais utilizada no próprio meio esotérico, a glândula timo, que muitas pessoas falam que está ligada à própria pureza do ser humano. Sim e não. Sempre coloco assim para vocês, para que a gente raciocine juntos, né? Dizem que a glândula timo, conforme a criança perde a sua pureza, ela se atrofia, que normalmente não é uma regra. Quando a pessoa entra na velhice bem avançada, ela retoma o seu pulso, porque é uma glândula que, quando a gente começa a entrar nos seus mistérios, aí que entramos novamente no coração, estamos falando diretamente de bilis ainda e do sistema endócrino. Quando entramos diretamente nessa parte do coração, quando o ser humano trabalha os valores pertencentes como vibrações que podem estar associadas diretamente a vidas passadas ou vidas anteriores e sublima essas energias, essa força sobe. Aí essa força sobe pelo próprio sistema endócrino, podendo ativar a energia correspondente à glândula pineal, tão famosa, a glândula epífise, que traz diretamente a parte correspondente às substâncias que estão ali, que quando são acessadas nesse sentido da sublimação da energia, elas criam um ritmo diferente.
em relação ao pulsar da energia craniana, vamos dizer assim, do cérebro e também do coração. Por isso que no simbolismo, em escolas iniciáticas, nós temos um pêndulo que corresponde ao ritmo do coração para essas pessoas que conseguem atingir isso. Aí a glândula pineal, ela secreta valores, sendo ela correspondente, obviamente, junto com a timo, junto com a hipófise também, e diretamente, por que não, também com a parte da garganta, que representa diretamente a tireoide, que tem uma função fantástica com esses chakras superiores. Aí esta glândula, a pineal ou epífise, ela secreta valores que começam a circular pelo corpo do ser humano. Então, o que difere um ser humano comum do ser humano mais consciente representa diretamente o seu sistema endócrino. E toda essa movimentação, esse fluxo espiritual, corresponde a ojas, que representaria esse fluxo dessa energia das pessoas que começam a trabalhar todos esses atributos que eu falei anteriormente, e esta energia vai ocasionar para essas pessoas uma força fantástica, uma força maravilhosa que fará a diferenciação onde essa pessoa tem um temperamento ideal, equilibrou ou se harmonizou com o quaternário e surge o quinto princípio, que traz uma mente acima da média, uma mente abstrata, uma mente angélica das pessoas ou dos grandes gênios da humanidade. Vejam que lindo! Tudo isso está como proposta em relação ao nosso trabalho. Então, recapitulando um pouquinho do que a gente falou. Tudo se origina em um momento onde a Terra se inclina, originando todo esse passo quaternário que está expresso de uma forma celeste no próprio Sol e na Lua. E esta mesma energia, ela está associada ao ser humano vivendo essas forças com os seus 4 sistemas puramente humanos, poderíamos dizer o sistema ósseo, o sistema nervoso, o sistema circulatório e o respiratório, que bem trabalhados através dessas energias, fleuma, vayu, bilis e ojas, faz com que o ser humano e o seu próprio sistema endócrino passe a ter um fluxo totalmente diferenciado. Olha que lindo! Mas para que essa energia de harmonização ocorra, cada um de nós normalmente, quando nasce, de acordo com o seu karma, de acordo com a família, de acordo com o país, de acordo com a sua própria energia pessoal, normalmente existe um temperamento, aí que eu retorno para Hipócrates, a teoria hipocrática deste grande ser de aproximadamente 460 a.C., que curava as pessoas através disso. Então a gente pode dizer, se você fizer uma pesquisa, que esses temperamentos e humores mais conhecidos, que nós temos o sanguíneo, nós temos o colérico, temos o fleumático e temos o melancólico, cada pessoa pode trazer a proeminência de um desses temperamentos. E cada um desses 4 temperamentos, que a gente poderia fazer também a associação direta aos elementos, traz 3 possibilidades da sua variação. Daí que 4 vezes 3, 12, entramos nos mistérios do zodíaco, que a astrologia trata através de temperamentos, comportamentos, que existem de acordo com os posicionamentos planetários. Vejam que lindo! Tudo isso está associado a esse tipo de força. Poderíamos dizer que o melancólico está associado à energia do elemento terra. Poderíamos dizer que o fleumático está associado diretamente ao elemento água, o sanguíneo, o ar, e o colérico ao elemento fogo, que traz determinadas personalidades, onde temos tanto fluências como também desafios em relação a cada uma delas. Então, para falar um pouquinho desses 4 temperamentos fantásticos, vamos iniciar pelo colérico e o elemento fogo. Normalmente, no sentido fluente, os coléricos são aqueles que agem muito, aquelas pessoas que têm muita atitude, muita ação, são os verdadeiros líderes e são pessoas que sempre estão em movimento, e a palavra mesmo seria a ação. Mas quando esta energia ela está desarmonizada, podem ser os mandões, os briguentos e etc., os ansiosos, tudo isso é uma característica desse temperamento. Quando pegamos o sanguíneo associado ao próprio elemento ar, quando pegamos o lado bom, são pessoas mais flexíveis, mais adaptáveis, são alegres, são curiosos por excelência no sentido de aprender. Então é um comportamento muito agradável, mas pode originar pessoas que muitas vezes são
superficiais demais, que não se aprofundam no conhecimento. Muitas vezes carece um pouco de racionalidade, porque as pessoas são muito alegres e com isso perdem aquele senso crítico que muitas vezes é necessário. Tudo isso é uma característica do comportamento sanguíneo. Quando pegamos a energia do fleumático, o fleumático representaria mais o elemento água. Poderíamos dizer que é típico, eles são muito alegres também, né? Pessoas que trabalham a energia emocional de uma forma bem adaptável também, mas normalmente o comportamento fleumático é tipo daquelas pessoas que têm um poder interior muito grande, que sabem meditar, que sabem entrar em sintonia com as suas próprias energias e com isso conseguem estabelecer uma felicidade interior que acaba se refletindo na felicidade exterior. Mas muitas vezes pode conduzir também as pessoas a uma letargia e numa dependência extrema. Por fim, quando falamos da energia e da correspondência dos melancólicos, o elemento terra, quando tem o lado bom, são aquelas pessoas que têm um senso de pesquisa muito grande, quando eles ficam no seu próprio mundo, são pessoas muito esforçadas, onde despendem muita energia para aprender, como eu disse, são os pesquisadores natos, mas também podem ser pessoas que se isolam demais, que não trocam energia com as pessoas, tanto no sentido virtual, como também no sentido presencial, e acabam se isolando. Muitas vezes é o temperamento dos grandes gênios, né? Então não existem bons ou temperamentos ruins, humores que não sejam bons. Todos são, assim como os próprios elementos. Só que se pegarmos, né, e trabalharmos a natureza em si, como eu iniciei o meu programa, a gente começa a entender, por isso que eu disse que Hipócrates, pesquise sobre isso, trabalhava e tratava as pessoas através dessas energias, nós começamos a entender que o ideal seria, de acordo com a situação, a gente ter um desses 4 temperamentos necessários para aquele momento presente em nós, e se estamos harmonizados com os 4, nós podemos utilizá-los de acordo com a necessidade. Mas normalmente nós, seres humanos, a gente, por causa dos desequilíbrios, das realidades que vivemos, principalmente na atualidade, a gente acaba se desarmonizando com essas energias. E essa própria desarmonização, ela acaba ocasionando que a gente tenha um desses temperamentos ou humores muito forte e presente em nós, e óbvio que a gente acaba vivendo os extremos. Às vezes, quando estamos bem resolvidos, sabemos ser o lado bom do humor ou do temperamento, e quando trabalhamos o lado complicado também, vai para o extremo, sendo que não está no meio do caminho, e este extremo acaba ocasionando o desequilíbrio desse humor ou temperamento. Então, todos nós, de acordo com o que eu falei, nós podemos perceber que a gente traz um pouquinho de cada um desses temperamentos, mas normalmente existem no máximo 2 que preponderam. Aí que a gente começa a entender a necessidade de trabalhar aqueles pontos anteriores que nós falamos, correspondentes à nossa própria alimentação, o que ingerimos, a parte da respiração, de aprendermos a trabalhar através de exercícios de respiração, a captação dessas energias, a compreensão do nosso sistema endócrino. Com isso a gente começa a oferecer um fluxo espiritual. Esse é o segredo de fleuma, vaiú, bilis e ojas, que agora vocês entenderam no sentido de palavras, como são citados em colégios iniciáticos, o que representaria mais isso na prática. Mas o que eu diria de coração para todos vocês, eu vejo que é uma necessidade onde devemos trabalhar diretamente a harmonização dessas 4 forças, que se expressam também diretamente nos nossos 4 estados de consciência. A mente, uma energia astral correspondente às nossas emoções, sentimentos, a nossa vitalidade e as nossas ações. Esse é o segredo também desse tetragramaton, né? O som ou a força de 4 palavras, que está expressa em tudo, na Kabbalah, no tarô menor, com os 4 naipes, nos 12 signos do zodíaco. Tudo isso envolve diretamente os nossos humores, os nossos temperamentos e quem verdadeiramente somos. Que lindo será
o dia que a humanidade, na sua maioria, estiver com esses 4 temperamentos e humores harmonizados para que um quinto princípio, que é a síntese dos 4, esteja presente de uma forma harmônica, onde a fraternidade vai imperar entre nós. Que maravilhoso, e espero não ser simplesmente utópico em relação a isso. E vou encerrar o meu programa como sempre. Que os Budas da Era de Aquário estejam em sintonia conosco, com o Brasil e com o mundo, e eles estão. Até o próximo programa.